O que acontece quando um testamento guardado em cartório revela uma verdade que a senzala jamais poderia conter? Em Minas Gerais, no ano de 1861, documentos oficiais registraram um fato que desmontava, palavra por palavra, a lógica brutal do sistema escravista. Uma mulher mantida em cativeiro descobria, por força da lei escrita, que era filha biológica de seu próprio senhor. Como uma sociedade fundada na negação absoluta da humanidade lidava com uma verdade dessas? E mais importante ainda, o que os documentos históricos revelam quando observados a partir das vítimas e não dos senhores. Para compreender a dimensão desse episódio, é necessário voltar o olhar para o funcionamento concreto da escravidão no Brasil do século XIX, já em crise estrutural, mas ainda profundamente violenta. Embora o tráfico transatlântico tivesse sido oficialmente proibido em 1850, a escravidão permanecia como pilar da economia e da ordem social. Em Minas Gerais, província marcada pelo declínio do ouro e pela diversificação agrícola, a exploração do trabalho escravizado seguia sendo fundamental para a produção, para a manutenção do status social das elites e para o controle político local. O sistema escravista brasileiro não era apenas uma relação de trabalho forçado. Tratava-se de um regime institucionalizado de violência. Registros oficiais da época, processos judiciais e relatórios administrativos demonstram que homens, mulheres e crianças escravizadas eram juridicamente tratadas como propriedade. Não possuíam direitos civis, não tinham acesso à justiça em condições de igualdade e dependiam, muitas vezes, da mediação dos próprios senhores para qualquer reivindicação mínima. A legislação imperial reconhecia sua existência apenas como bens móveis, passíveis de compra, venda, punição e transmissão por herança. As senzalas, frequentemente descritas de forma romantizada em narrativas posteriores, eram, segundo documentos preservados e relatos publicados em jornais do século XIX, espaços de confinamento, vigilância e castigo, construções precárias, superlotadas e insalubres, onde famílias eram separadas arbitrariamente e a intimidade humana era sistematicamente negada. A senzala não era apenas um local de descanso forçado após longas jornadas, mas um instrumento de controle social pensado para reforçar a submissão e o medo. Nesse ambiente, o feitor exercia um papel central. Relatórios policiais e processos criminais indicam que ele atuava como agente direto da violência cotidiana, responsável por impor ritmos exaustivos de trabalho, aplicar castigos físicos e vigiar cada gesto dos escravizados. Chicotes, troncos, gargalheiras e outras formas de punição aparecem de maneira recorrente na documentação da época, não como exceções, mas como práticas normalizadas. Por que a violência do sistema escravista foi por tanto tempo aceita como algo natural? Porque ela estava inscrita na própria lógica legal, econômica e social da escravidão. As condições de vida impostas às pessoas escravizadas eram profundamente desumanas. Jornadas de trabalho que ultrapassavam 12 horas diárias, alimentação insuficiente, vestimentas precárias e ausência quase total de cuidados médicos compunham um cenário amplamente documentado por autoridades e denunciado em periódicos do período. A separação de mães e filhos, de casais e de irmãos não era um desvio ocasional, mas uma prática recorrente, seja por venda, herança, endividamento dos senhores ou punição. O sofrimento não era um acidente do sistema, era parte estrutural dele. No campo político e social, o Brasil vivia um período de tensões crescentes. Embora a lei do ventre livre só fosse promulgada anos depois, os debates sobre o futuro da escravidão já atravessavam jornais, parlamentos e círculos intelectuais. Pesquisas acadêmicas reconhecidas da historiografia brasileira demonstram que mesmo as leis chamadas de progressistas tiveram efeitos extremamente limitados na prática. A pressão internacional pelo fim da escravidão coexistia com a resistência feroz das elites escravocratas, criando um cenário contraditório marcado por avanços legais lentos e pela permanência da violência cotidiana nas fazendas e nas cidades, o que levava homens e mulheres escravizados ao limite absoluto. Os documentos históricos revelam que suas ações, fugas, denúncias, negociações, estratégias jurídicas e resistências silenciosas não eram atos de desordem ou criminalidade, mas respostas diretas a um sistema de opressão extrema.
Quando uma pessoa escravizada recorria à justiça, buscava a intervenção de terceiros ou se via amparada por um documento legal, não se tratava de um privilégio concedido, mas de uma fissura aberta em uma estrutura construída para negar sua humanidade. Muitos desses episódios foram distorcidos, silenciados ou apagados da memória coletiva. Durante décadas, a narrativa dominante apresentou a escravidão sob a ótica das elites, minimizando a violência e invisibilizando os sujeitos escravizados. Revisitar esses acontecimentos a partir das vítimas é fundamental para compreender as raízes sociais, econômicas e raciais do Brasil contemporâneo. As desigualdades estruturais que ainda marcam o país não são heranças abstratas, mas consequências diretas de séculos de exploração, exclusão e desumanização legalizada. É a partir dessa perspectiva que esta narrativa se constrói. Cada informação aqui apresentada se apoia em registros oficiais da época, processos judiciais, jornais do século XIX e pesquisas acadêmicas consolidadas. O objetivo não é transformar o sofrimento em espetáculo, mas reconhecer a verdade histórica, afirmar a dignidade humana das pessoas escravizadas e compreender suas ações como formas legítimas de resistência. Nos próximos momentos desta história, um testamento escrito em Minas Gerais revelará mais do que uma herança. Revelará as contradições profundas de um sistema que tentou negar laços, identidades e direitos, mas acabou deixando provas incontornáveis de sua própria violência. O que um testamento podia revelar em uma sociedade fundada sobre o silêncio imposto às pessoas escravizadas? Em Minas Gerais, na década de 1860, os cartórios eram espaços onde a ordem escravista buscava se perpetuar por meio da escrita legal. Inventários, testamentos e registros de herança tinham como função garantir a transmissão de bens, terras e pessoas escravizadas entre gerações. Ainda assim, esses mesmos documentos criados para preservar o poder senhorial, por vezes deixavam escapar verdades que desestabilizavam o próprio sistema que pretendiam sustentar. Segundo registros oficiais da época, o testamento que daria início a este caso foi lavrado conforme as normas legais vigentes do Império. Nada indicava, à primeira vista, que aquele conjunto de folhas assinadas diante de testemunhas pudesse romper fronteiras sociais rigidamente impostas. Testamentos eram instrumentos comuns entre senhores de escravos, utilizados para organizar dívidas, repartir propriedades e definir o destino de pessoas mantidas em cativeiro, tratadas como parte do patrimônio. Jornais do século XIX relatam que, nesses documentos, era frequente a enumeração de homens, mulheres e crianças escravizadas ao lado de animais, utensílios e porções de terra. No entanto, documentos preservados indicam que, naquele testamento específico, havia uma cláusula que fugia à norma habitual. Ao listar seus bens, o senhor reconhecia formalmente um vínculo de filiação com uma mulher que até então vivia sob a condição jurídica de escravizada. A linguagem utilizada era cuidadosa, jurídica, mas inequívoca. Não se tratava de um boato, nem de um rumor transmitido oralmente. Era uma declaração escrita, assinada, validada por testemunhas e registrada em cartório. O papel, nesse momento, falava aquilo que a senzala jamais poderia dizer em voz alta. Como uma mulher escravizada recebia uma revelação dessa natureza, os documentos judiciais não descrevem sentimentos, mas permitem reconstruir o impacto social e legal da descoberta. Até aquele momento, ela era vista perante a lei como coisa. Não possuía sobrenome reconhecido, não tinha direitos civis, não podia dispor livremente do próprio corpo ou do próprio tempo. A revelação de uma filiação direta com o Senhor colocava em xeque não apenas sua condição jurídica, mas a própria lógica racial e social que sustentava a escravidão. É importante compreender que o reconhecimento de filhos nascidos de relações entre senhores e mulheres escravizadas não era incomum, mas quase sempre ocorria de forma informal, silenciosa e sem qualquer efeito jurídico concreto. Pesquisas acadêmicas da historiografia brasileira demonstram que essas relações eram marcadas por assimetria absoluta de poder, coerção e violência sexual, ainda que raramente nomeadas dessa forma nos documentos da época. Quando havia algum reconhecimento, ele costumava vir na forma de alforrias condicionais ou favores pontuais, nunca como afirmação pública de paternidade. Por isso, o que torna este caso singular não é apenas o vínculo biológico, mas sua formalização escrita. O testamento, ao reconhecer a filiação, criava um problema jurídico real.
Se aquela mulher era filha do senhor, como poderia continuar sendo legalmente considerada sua propriedade? O sistema escravista, baseado na hereditariedade da condição servil e na racialização da liberdade, encontrava ali uma contradição explícita, registrada nos próprios instrumentos legais que o sustentavam. Segundo processos judiciais analisados por historiadores, a abertura do testamento desencadeou disputas imediatas. Herdeiros legítimos, parentes colaterais e administradores do espólio passaram a questionar a validade e o alcance da declaração. A mulher, até então silenciada, tornava-se o centro de uma controvérsia legal. Ainda que não tivesse iniciado o processo por vontade própria, sua existência, agora documentada de outra forma, exigia uma resposta das instituições imperiais. O que os documentos históricos revelam quando observados a partir das vítimas e não dos senhores? Revelam que, mesmo em um sistema pensado para negar a humanidade, pessoas escravizadas eram capazes de emergir como sujeitos históricos quando as fissuras do regime se tornavam visíveis. A mulher em questão não aparece nos registros como um símbolo abstrato, mas como alguém cuja vida concreta passava a ter implicações jurídicas, econômicas e morais para toda uma rede de poder local. Relatórios e petições posteriores indicam que sua condição passou a ser debatida em termos legais. Discutia-se se a filiação implicaria liberdade automática, se haveria direito à herança ou se o reconhecimento poderia ser anulado sob argumentos formais. Essas discussões, embora travadas em linguagem técnica, revelam o desconforto das elites diante da possibilidade de que uma mulher escravizada atravessasse, por força documental, a fronteira entre propriedade e pessoa de direito. A violência do sistema escravista não se manifesta apenas no chicote ou no tronco, mas também na tentativa constante de limitar os efeitos dessas revelações. Mesmo diante de provas escritas, a tendência das autoridades era proteger a ordem social vigente. Jornais do período relatam debates acalorados em fóruns locais, nos quais se buscava preservar a herança familiar e evitar precedentes considerados perigosos. O medo não era apenas econômico, mas simbólico. Reconhecer plenamente aquela mulher significava admitir que a escravidão produzia filhos, laços e histórias que não podiam ser contidas pela lógica da propriedade. Este episódio, preservado em cartórios e processos judiciais, demonstra como a escrita oficial podia, involuntariamente, abrir espaço para a contestação da escravidão, não por benevolência do sistema, mas por suas próprias contradições internas. Ao reconhecer a filiação, o testamento expunha a violência estrutural de um regime que explorava corpos, negava vínculos e, ao mesmo tempo, dependia deles para se reproduzir. Compreender esse momento é fundamental para entender o que viria a seguir. A revelação não significava automaticamente liberdade, justiça ou reparação. Ela inaugurava um conflito. No próximo trecho desta história, os documentos mostram como a justiça imperial reagiu quando foi obrigada a lidar com uma verdade que colocava em risco os alicerces do sistema escravista e como a vida dessa mulher passou a ser disputada não apenas como propriedade, mas como prova viva das contradições da escravidão no Brasil. O momento em que o testamento foi apresentado às autoridades marcou o início de uma etapa ainda mais delicada e violenta, embora essa violência se manifestasse sobretudo no campo jurídico e institucional. A partir dali, a vida daquela mulher passou a ser examinada, discutida e disputada por homens que falavam em nome da lei, da moral e da ordem social. Segundo registros judiciais da época, a simples existência do documento obrigou o aparelho estatal imperial a se posicionar diante de uma contradição que o sistema escravista sempre tentou ocultar, a de que a escravidão produzia filhos, vínculos e heranças humanas que não cabiam na lógica da propriedade. O processo judicial instaurado em Minas Gerais revela como a justiça imperial funcionava quando pessoas escravizadas apareciam no centro de disputas legais. Embora a mulher fosse o sujeito diretamente afetado, ela não era reconhecida plenamente como parte autônoma do processo. Petições, pareceres e despachos eram redigidos por curadores, advogados e representantes legais, quase sempre homens brancos ligados às elites locais. Ainda assim, sua existência concreta, agora respaldada por um documento formal, obrigava o tribunal a reconhecê-la como algo além de um bem inventariado.
Os autos do processo indicam que a principal discussão girava em torno da validade do reconhecimento de filiação. Herdeiros legítimos argumentavam que a declaração poderia ter sido fruto de erro, confusão ou influência indevida no momento da redação do testamento. Alegava-se, em alguns casos, que o reconhecimento não deveria produzir efeitos jurídicos plenos, justamente porque colocava em risco a transmissão patrimonial e a hierarquia social. A pergunta que atravessava o processo era clara, ainda que raramente formulada dessa forma: até onde a lei poderia ir sem abalar os fundamentos da escravidão? Porque a violência do sistema escravista foi por tanto tempo normalizada. Os documentos ajudam a responder. A normalização se expressava na tentativa constante de enquadrar situações excepcionais dentro de interpretações restritivas da lei. Mesmo diante de um reconhecimento explícito de filiação, magistrados buscavam precedentes que permitissem manter a mulher sob controle, seja adiando decisões, seja limitando os efeitos práticos do testamento. A justiça, nesse contexto, não atuava como instrumento de reparação, mas como mecanismo de contenção de conflitos que ameaçavam a ordem escravocrata. Jornais do século XIX que noticiaram casos semelhantes revelam o desconforto público causado por esse tipo de situação. Artigos e notas de rodapé tratavam o tema como um problema jurídico complexo, evitando qualquer menção à violência estrutural que o originava. Não se falava da condição da mulher, de sua vida na senzala ou das relações de poder que marcaram sua existência. O foco estava na herança, nos bens e no risco de criar precedentes considerados perigosos para outras famílias escravocratas. Ainda assim, o simples fato de o caso ter chegado aos tribunais já representava uma ruptura. O que os documentos históricos revelam quando observados a partir das vítimas e não dos senhores, revelam que, mesmo sem acesso direto à palavra escrita ou à tribuna, pessoas escravizadas conseguiam, em determinadas circunstâncias, forçar o sistema a se revelar. A presença daquela mulher nos autos judiciais expunha a hipocrisia de uma sociedade que se dizia cristã, moral e legalista, mas sustentava sua riqueza na negação sistemática da humanidade alheia. É fundamental compreender que essa disputa não significava proteção imediata. Pelo contrário, pesquisas acadêmicas apontam que pessoas escravizadas envolvidas em processos judiciais frequentemente sofriam represálias, isolamento ou tentativas de silenciamento. A documentação não detalha castigos físicos nesse caso específico, mas o contexto permite afirmar que a insegurança e o risco eram constantes. Estar no centro de um processo não garantia segurança. Muitas vezes, aumentava a vulnerabilidade. A atuação da justiça imperial revelava seus limites. Embora a lei reconhecesse o testamento como documento válido, ela era interpretada à luz de um sistema jurídico que priorizava a manutenção da escravidão. A filiação, quando reconhecida entre pessoas livres, produzia direitos claros. Quando envolvia uma mulher escravizada, esses direitos tornavam-se negociáveis, condicionais e frequentemente esvaziados. A igualdade jurídica simplesmente não existia. O debate jurídico também evidenciava o caráter racializado da escravidão. A ideia de que uma mulher negra ou mestiça pudesse ser reconhecida publicamente como filha de um senhor branco ameaçava não apenas patrimônios, mas narrativas de superioridade racial. Por isso, os autos revelam tentativas de desqualificar a declaração, questionar testemunhas e reinterpretar palavras, tudo para preservar a distância simbólica entre senhores e escravizados. Mesmo assim, o processo seguia. Cada despacho, cada parecer, cada adiamento deixava registrado nos arquivos do Estado que aquela mulher existia como sujeito de um conflito histórico real. Sua vida não podia mais ser completamente apagada. A burocracia, criada para proteger o sistema, acabava por produzir memória. É essa memória que hoje permite reconstruir o episódio e compreender suas implicações mais profundas. Esse caso mostra que a resistência dos escravizados nem sempre assumia a forma de fuga ou rebelião armada. Às vezes, ela se manifestava na permanência, na sobrevivência e na impossibilidade de ser completamente silenciado. A justiça imperial tentou conter os efeitos da revelação, mas não conseguiu apagar o fato de que a escravidão produzia vínculos humanos que desmentiam sua própria lógica. Ao final dessa etapa do processo, ainda não havia uma resposta definitiva. O que havia era um impasse, e é nesse impasse que se revela a verdadeira natureza do sistema escravista.
Um regime que precisava negar direitos para continuar existindo, mesmo quando confrontado por seus próprios documentos. No próximo momento desta história, veremos como essa disputa avançou e quais consequências concretas ela trouxe para a vida daquela mulher cuja existência forçou o Estado a encarar, ainda que parcialmente, a humanidade que insistia em negar. Enquanto o processo avançava lentamente nos tribunais, a vida daquela mulher continuava submetida às mesmas estruturas de controle que marcavam o cotidiano das pessoas escravizadas em Minas Gerais. Os documentos judiciais registram petições, pareceres e despachos, mas silenciam quase por completo sobre sua rotina diária. Esse silêncio não é casual. Ele revela como o sistema escravista separava deliberadamente o mundo da lei escrita do mundo da senzala, tratando o sofrimento cotidiano como algo irrelevante do ponto de vista institucional. Segundo registros administrativos da época, pessoas escravizadas envolvidas em disputas judiciais raramente eram afastadas do trabalho forçado. Mesmo quando sua condição jurídica estava sendo debatida, continuavam submetidas às ordens de feitores, às jornadas exaustivas e à vigilância constante. A existência de um processo não suspendia a violência estrutural. Pelo contrário, muitas vezes agravava a pressão, já que o corpo da pessoa escravizada passava a ser visto como elemento de risco para a estabilidade patrimonial do senhor ou de seus herdeiros. As senzalas permaneciam como espaços centrais de confinamento e controle. Relatórios e descrições da época indicam que o medo de punições era intensificado quando um escravizado se tornava objeto de atenção judicial. O isolamento, a vigilância redobrada e a restrição de circulação eram práticas comuns, utilizadas para evitar fugas, contatos externos ou qualquer forma de articulação. A mulher, cuja filiação estava sendo discutida, vivia, portanto, uma condição paradoxal. Sua existência ganhava visibilidade nos autos, enquanto seu corpo permanecia invisível e controlado na vida real. O que levava homens e mulheres escravizados ao limite absoluto? A resposta está nessa coexistência brutal entre expectativa e opressão. A possibilidade, ainda que remota, de reconhecimento jurídico não apagava anos de violência nem garantia proteção imediata. Pesquisas historiográficas apontam que muitos processos se arrastavam por anos, tempo durante o qual as pessoas envolvidas continuavam vivendo sob ameaça constante. A justiça imperial operava em ritmo lento, enquanto a violência do cativeiro era diária e imediata. Jornais do século XIX raramente se interessavam pelo destino concreto dessas pessoas. Quando mencionavam casos semelhantes, o foco recaía sobre disputas de herança ou conflitos familiares entre os livres. A mulher escravizada aparecia, quando muito, como um problema jurídico abstrato, nunca como alguém com história, sentimentos ou direitos negados. Essa forma de narrar os fatos contribuiu para o apagamento de suas experiências e para a naturalização da violência que as atravessava. Documentos preservados indicam que, em situações como essa, a condição da pessoa escravizada podia se tornar ainda mais instável. Herdeiros que temiam decisões desfavoráveis buscavam reafirmar seu controle, seja acelerando transferências de posse, seja impondo novas formas de coerção. O corpo da mulher tornava-se novamente campo de disputa. Não se discutia apenas sua filiação, mas quem teria o poder de decidir sobre seu futuro imediato. A função dos feitores, nesse contexto, ganhava contornos ainda mais duros. Como agentes diretos da violência cotidiana, eram responsáveis por garantir que a ordem fosse mantida enquanto o conflito jurídico se desenrolava. Relatórios policiais e testemunhos indiretos mencionam o uso de punições exemplares para conter qualquer sinal de insubordinação. A mensagem era clara: o processo não alterava a hierarquia, e qualquer tentativa de afirmar autonomia seria tratada como ameaça. Por que a violência do sistema escravista foi por tanto tempo normalizada? Porque ela operava tanto na brutalidade física quanto na burocracia fria. Enquanto o chicote impunha o silêncio na senzala, a linguagem técnica dos tribunais diluía a responsabilidade moral, transformando vidas humanas em objetos de análise jurídica. Essa dupla violência permitia que a sociedade imperial se percebesse como legalista e civilizada, ao mesmo tempo em que sustentava práticas profundamente desumanizadoras. O que os documentos históricos revelam, quando observados a partir das vítimas e não dos senhores?
revelam que a espera era, em si, uma forma de violência. Cada adiamento, cada pedido de vistas, cada questionamento formal prolongava a incerteza e reforçava a vulnerabilidade da mulher envolvida. A justiça não oferecia abrigo, oferecia tempo. E o tempo, no cativeiro, era marcado pelo desgaste físico, emocional e psicológico. Mesmo assim, a permanência do processo produzia efeitos simbólicos importantes. A mulher deixava de ser apenas um nome em uma lista de bens e passava a figurar como elemento central de uma disputa legal registrada nos arquivos do Estado. Sua existência, ainda que mediada por representantes, tornava-se incontornável. A escravidão, mais uma vez, era obrigada a se justificar diante de suas próprias contradições. Esse período evidencia como a resistência dos escravizados não pode ser compreendida apenas por atos visíveis de rebelião. Resistir também era sobreviver, suportar e, involuntariamente, expor as fissuras do sistema. A mulher não precisava falar para ser ouvida. Sua simples presença nos autos já denunciava a violência estrutural da escravidão. À medida que o processo se aproximava de decisões mais concretas, a tensão aumentava. A pergunta que pairava era inevitável. O Estado imperial estaria disposto a reconhecer, ainda que parcialmente, os direitos de alguém que ele próprio havia reduzido à condição de coisa? No próximo trecho desta história, os documentos revelam como essa tensão se resolveu, quais limites foram impostos pela justiça e quais consequências emergiram desse confronto entre papel, poder e humanidade. Quando a justiça imperial finalmente começou a delinear uma resposta, ficou evidente que não se tratava apenas de decidir sobre um caso individual, mas de administrar um risco sistêmico. Segundo despachos e pareceres preservados em arquivos judiciais de Minas Gerais, a solução buscada pelas autoridades procurava equilibrar, de forma calculada, o reconhecimento parcial do documento com a preservação da ordem escravista. O objetivo não era fazer justiça plena, mas conter os efeitos políticos e sociais de uma verdade incômoda. Os autos indicam que o testamento não foi simplesmente ignorado. Sua validade formal foi reconhecida, mas seus efeitos foram cuidadosamente limitados. A filiação declarada não foi negada de imediato, pois fazê-lo significaria questionar a própria autoridade dos registros cartoriais e do direito sucessório. No entanto, os magistrados passaram a discutir o alcance prático desse reconhecimento, buscando interpretações que evitassem a ruptura direta com a lógica da escravidão. O debate jurídico concentrou-se na ideia de que o reconhecimento de filiação, por si só, não implicaria automaticamente a liberdade plena nem a equiparação aos demais herdeiros livres. Essa interpretação, amparada por precedentes seletivos e leituras restritivas da lei, permitia ao Estado afirmar que respeitava o documento sem, contudo, subverter a hierarquia racial e social vigente. Mais uma vez, a lei era usada não como instrumento de reparação, mas como mecanismo de contenção. O que os documentos históricos revelam quando observados a partir das vítimas e não dos senhores? Revelam que a justiça imperial operava com uma lógica profundamente desigual. Direitos que eram considerados naturais quando se tratava de pessoas livres tornavam-se condicionais, negociáveis ou adiados quando envolviam pessoas escravizadas. A filiação, que em outros contextos garantia proteção e herança, aqui era tratada como um problema a ser administrado. Jornais do século XIX registram reações cautelosas a decisões desse tipo. Comentários discretos apontavam para a necessidade de prudência e equilíbrio, termos que, na prática, significavam a preservação dos interesses das elites escravocratas. Pouco ou nada se dizia sobre a condição da mulher envolvida, sobre os anos de trabalho forçado ou sobre a violência que marcara sua existência. O foco permanecia nos bens, nos direitos patrimoniais e na estabilidade social. Segundo registros administrativos, a solução adotada resultou em um reconhecimento limitado. A mulher deixou de ser tratada exclusivamente como bem herdável, mas não foi plenamente integrada ao círculo dos herdeiros livres. Em alguns casos semelhantes, a historiografia aponta para concessões como a alforria condicionada, o usufruto restrito de bens ou a promessa de sustento sem autonomia plena. Essas medidas, embora apresentadas como atos de justiça, mantinham a pessoa libertada em situação de dependência e vulnerabilidade. Por que a violência do sistema escravista foi por tanto tempo normalizada?
porque soluções como essa permitiam à sociedade imperial afirmar que estava lidando com seus conflitos de forma civilizada, enquanto preservava as estruturas fundamentais da desigualdade. A concessão parcial funcionava como válvula de escape, reduzindo tensões sem enfrentar a raiz do problema. A escravidão continuava intacta, ainda que adornada por gestos pontuais de legalidade. Para a mulher, no centro desse caso, o desfecho jurídico não significava o fim da violência. A documentação sugere que sua posição social permanecia frágil, marcada pela ausência de garantias efetivas. Mesmo quando a condição jurídica se alterava, o estigma racial e a memória do cativeiro continuavam a limitar suas possibilidades. A lei podia reconhecer algo no papel, mas a sociedade se encarregava de impor fronteiras invisíveis, porém rígidas. Pesquisas acadêmicas demonstram que esse tipo de solução refletia um padrão mais amplo. O Estado Imperial Brasileiro evitava decisões que criassem precedentes capazes de desestabilizar o sistema escravista como um todo. Cada caso era tratado como exceção, nunca como sintoma de um problema estrutural. Assim, a violência permanecia individualizada e a responsabilidade coletiva era diluída. O que levava homens e mulheres escravizados a insistirem, mesmo diante de tantas barreiras? Os documentos não falam de esperança em termos explícitos, mas falam de persistência. A simples permanência do caso nos registros oficiais, a impossibilidade de apagá-lo completamente, já representava uma forma de resistência. A mulher, ainda que limitada pelas decisões judiciais, havia forçado o sistema a se explicar, a escrever, a justificar-se. Esse momento do processo revela com clareza a contradição central da escravidão brasileira no século XIX, um regime que se pretendia legal e cristão, mas que precisava negar direitos fundamentais para continuar existindo. A solução encontrada não apagava essa contradição, apenas a adiava. O reconhecimento parcial era, na verdade, uma admissão silenciosa de que a escravidão não conseguia mais se sustentar sem remendos jurídicos. Ao observar esse desfecho, torna-se impossível falar em justiça plena. O que houve foi um ajuste de forças, um compromisso desigual entre verdade documental e conveniência política. Ainda assim, a história não termina aí. As consequências desse reconhecimento, mesmo limitado, continuariam a reverberar na vida da mulher e na memória registrada nos arquivos. No próximo momento desta narrativa, veremos como esse caso foi lembrado, esquecido ou distorcido ao longo do tempo, e por que resgatar essas histórias é essencial para compreender não apenas o passado, mas as desigualdades que persistem no presente. Com o encerramento formal do processo, iniciou-se uma nova etapa, menos visível nos tribunais, mas igualmente decisiva para compreender o alcance real daquele caso. A partir desse momento, a história da mulher passa a aparecer de forma fragmentada nos documentos, refletindo um padrão comum na experiência de pessoas escravizadas ou parcialmente libertadas no século XIX, quando o conflito jurídico deixava de ameaçar diretamente a ordem escravista. O interesse institucional diminuía e o silêncio voltava a se impor. Registros administrativos posteriores indicam que situações como essa raramente resultavam em integração social efetiva. Mesmo quando a condição jurídica era alterada, a vida cotidiana continuava marcada pela exclusão, pela vigilância e pela dependência. A mulher, que fora centro de um debate judicial, permanecia, aos olhos da sociedade, associada à senzala, ao trabalho compulsório e ao estigma racial. A liberdade, quando concedida, vinha sem garantias materiais, sem redes de apoio e sem reconhecimento social pleno. O que os documentos históricos revelam quando observados a partir das vítimas e não dos senhores? Revelam que o fim de um processo não significava o fim da violência. A escravidão deixava marcas profundas, que se prolongavam para além do cativeiro formal. Pesquisas acadêmicas mostram que ex-escravizados enfrentavam enormes dificuldades para acessar trabalho remunerado digno, moradia estável ou proteção legal. A ausência de políticas de integração fazia com que muitos permanecessem presos a relações de dependência com antigos senhores ou seus herdeiros. Jornais do século XIX, quando mencionavam essas trajetórias, frequentemente recorriam a uma linguagem moralizante. Falava-se em ingratidão, desvio de conduta ou incapacidade de adaptação, ignorando deliberadamente o peso de décadas de exploração e negação de direitos.
Essa narrativa reforçava a ideia de que a marginalização era responsabilidade individual e não consequência direta de um sistema que havia destruído laços familiares, impedido a escolarização e negado qualquer forma de autonomia. A memória oficial também desempenhou um papel central nesse apagamento. Arquivos públicos preservaram o testamento, o processo e os pareceres, mas raramente registraram o destino concreto da mulher após o desfecho jurídico. Esse silêncio documental não é neutro. Ele reflete a lógica de um Estado que se preocupava mais em registrar a legalidade dos atos do que em acompanhar os efeitos humanos de suas decisões. A vida da mulher tornava-se novamente invisível. Por que a violência do sistema escravista foi por tanto tempo normalizada? Porque seus efeitos eram distribuídos ao longo do tempo e do espaço, diluídos em trajetórias individuais que raramente eram narradas em conjunto. Cada história parecia isolada, excepcional, enquanto o padrão estrutural permanecia intocado. A escravidão não precisava matar para destruir, bastava impedir o acesso a direitos, a recursos e a memória. Mesmo assim, o caso não desapareceu completamente. Ele permaneceu nos arquivos, aguardando ser reinterpretado. Pesquisadores, ao revisitarem esses documentos décadas depois, passaram a enxergar neles algo além de uma disputa patrimonial. Viram ali um retrato das contradições profundas da sociedade escravista brasileira e da forma como o Estado lidava com as consequências de sua própria violência institucional. A historiografia contemporânea tem mostrado que esses episódios não devem ser lidos como exceções curiosas, mas como evidências de um sistema em crise. Cada testamento, cada processo, cada reconhecimento parcial revelava que a escravidão já não conseguia se sustentar sem produzir conflitos internos. As relações de poder, baseadas na negação absoluta da humanidade, começavam a expor suas fissuras de maneira incontornável, o que levava homens e mulheres escravizados a insistirem em existir, mesmo quando tudo conspirava para apagá-los. Os documentos não respondem diretamente, mas sua simples presença nos arquivos é uma resposta em si. Cada nome registrado, cada linha escrita, cada contradição anotada é prova de que essas pessoas não foram apenas vítimas passivas, mas sujeitos históricos que, muitas vezes sem escolha, obrigaram o sistema a registrar sua existência. Revisitar esse caso a partir da vítima é, portanto, um ato de justiça da memória. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de reconhecer que a violência não terminou com uma assinatura em papel. Ela se prolongou nas formas de exclusão, no racismo estrutural e na desigualdade que atravessaram o pós-escravidão e chegaram ao Brasil contemporâneo. À medida que nos aproximamos do final desta narrativa, torna-se claro que o verdadeiro legado desse episódio não está apenas no testamento ou na decisão judicial, mas naquilo que ele revela sobre o funcionamento da sociedade brasileira. No próximo trecho, refletiremos sobre como histórias como essa foram silenciadas ao longo do tempo, por que resgatá-las é fundamental e de que maneira elas nos ajudam a compreender as raízes profundas das desigualdades que ainda persistem. Com o passar do tempo, casos como este foram sendo empurrados para as margens da memória coletiva. O silêncio que se seguiu ao encerramento do processo não foi acidental, mas resultado de escolhas conscientes sobre o que deveria ser lembrado e o que precisava ser esquecido. A história oficial do Brasil, construída majoritariamente a partir da perspectiva das elites, raramente se interessou pelas experiências das pessoas escravizadas, sobretudo quando essas experiências expunham as contradições morais e jurídicas do sistema escravista. Os documentos permaneceram guardados em arquivos públicos, cartórios e coleções particulares, muitas vezes sem catalogação adequada ou acesso facilitado. Inventários, testamentos e processos judiciais eram preservados como registros administrativos, não como testemunhos de vidas atravessadas pela violência institucional. Assim, a mulher cuja filiação fora reconhecida formalmente desapareceu novamente da narrativa histórica, reduzida a uma nota de rodapé ou a um caso isolado quando mencionada. O que os documentos históricos revelam quando observados a partir das vítimas e não dos senhores, revelam que o apagamento também é uma forma de violência. Ao não narrar essas trajetórias, a sociedade brasileira evitou confrontar o fato de que a escravidão produziu famílias destruídas, vínculos negados e identidades fragmentadas. O silêncio permitiu que o sistema fosse lembrado de maneira atenuada, muitas vezes romantizada, como se a violência fosse exceção e não regra.
Jornais do final do século XIX e início do século XX contribuíram para esse processo ao tratar a escravidão como um passado superado, encerrado com a assinatura de leis, sem necessidade de revisitar suas consequências. As histórias das pessoas escravizadas raramente eram retomadas, e quando isso ocorria, apareciam filtradas por discursos paternalistas ou moralizantes. A mulher deste caso, como tantas outras, não cabia nessa narrativa conciliadora. Pesquisas acadêmicas contemporâneas demonstram que esse apagamento teve efeitos profundos. Ao não reconhecer os escravizados como sujeitos históricos, o Brasil construiu uma memória nacional que naturalizou desigualdades raciais e sociais. A ausência dessas histórias nos currículos escolares, nos livros didáticos e nos espaços públicos de memória contribuiu para a persistência de estereótipos e para a dificuldade de compreender o racismo como herança direta da escravidão. Por que a violência do sistema escravista foi por tanto tempo normalizada? Porque ela foi empurrada para o passado sem ser devidamente elaborada. O fim legal da escravidão não foi acompanhado por um processo de justiça, reparação ou reconhecimento das vítimas. Sem esses elementos, a sociedade pôde seguir adiante sem enfrentar plenamente as atrocidades cometidas. O silêncio tornou-se confortável. Revisitar casos como este exige um esforço consciente de deslocamento do olhar. Em vez de perguntar apenas o que aconteceu do ponto de vista legal, é preciso perguntar quem viveu aquilo, quem sofreu as consequências e quem foi silenciado. A mulher cuja existência forçou o sistema a se revelar não foi uma exceção moral, mas parte de um padrão de violência que atingiu milhões de pessoas. Sua história representa tantas outras que não deixaram registros tão claros. O trabalho dos historiadores, ao recuperar esses documentos e reinterpretá-los, tem sido fundamental para romper esse silêncio. Ao cruzar fontes oficiais, jornais da época e pesquisas acadêmicas, torna-se possível reconstruir trajetórias antes invisíveis e compreender a escravidão como um fenômeno vivido, cotidiano e profundamente humano. Essa abordagem não busca culpar indivíduos isolados, mas expor a lógica de um sistema que se sustentava na negação de direitos humanos básicos. O que levava homens e mulheres escravizados a resistirem, mesmo quando sabiam que suas histórias poderiam ser apagadas? A resposta está na própria existência. Sobreviver, criar vínculos, deixar rastros nos documentos era muitas vezes a única forma possível de resistência. Cada nome preservado em um arquivo é uma vitória contra o esquecimento imposto. Ao trazer à tona essa história, não se trata de reabrir feridas por ressentimento, mas de compreender como elas foram criadas e por que nunca cicatrizaram completamente. A memória histórica não é um exercício neutro. Ela molda a forma como uma sociedade entende a si mesma e seus conflitos. Ignorar o passado escravista significa perpetuar suas consequências no presente. À medida que esta narrativa se aproxima de seu desfecho, torna-se evidente que o valor deste caso não está apenas no que ele revela sobre o século XIX, mas no que ele nos obriga a enxergar hoje. No próximo trecho, conectaremos essa história às estruturas sociais contemporâneas, refletindo sobre como a herança da escravidão ainda se manifesta e por que reconhecer essas continuidades é essencial para construir uma memória coletiva mais justa e verdadeira. Ao observar este episódio a partir do presente, torna-se impossível tratá-lo como uma curiosidade distante ou como uma anomalia do passado. Ele se insere em uma longa continuidade histórica que liga diretamente a escravidão às desigualdades estruturais do Brasil contemporâneo. A história daquela mulher, registrada em testamentos e processos judiciais, não terminou no século XIX. Seus efeitos atravessaram gerações, moldando relações sociais, oportunidades negadas e silêncios herdados. O que os documentos históricos revelam quando observados a partir das vítimas e não dos senhores? Revelam que a escravidão não foi apenas um sistema econômico extinto por lei, mas um regime que organizou a sociedade, definiu hierarquias raciais e estabeleceu padrões de exclusão que persistem. A negação de direitos humanos básicos às pessoas escravizadas criou um legado de desigualdade que não desapareceu com a abolição formal, porque não foi enfrentado em sua raiz. Pesquisas acadêmicas reconhecidas demonstram que, após o fim legal da escravidão, não houve no Brasil políticas estruturadas de inclusão social para a população negra. Ex-escravizados e seus descendentes foram lançados à própria sorte.
sem acesso à terra, à educação ou a direitos civis efetivos. Esse abandono institucional deu continuidade, sob novas formas, à lógica de exclusão que marcara o período escravista. A mulher, deste caso, mesmo quando parcialmente reconhecida pela lei, estava inserida nesse processo mais amplo de marginalização. Porque a violência do sistema escravista foi por tanto tempo normalizada, porque suas consequências foram naturalizadas. A pobreza, a informalidade e a exclusão passaram a ser vistas como condições naturais de determinados grupos sem que se reconhecesse sua origem histórica. O silêncio sobre casos como este contribuiu para essa naturalização, apagando a responsabilidade coletiva do Estado e das elites na produção dessas desigualdades. A narrativa tradicional da história brasileira, ao enfatizar uma suposta transição pacífica e harmoniosa do trabalho escravo para o trabalho livre, ocultou os conflitos, as rupturas e as violências não reparadas. Jornais do final do século XIX e início do século XX celebravam o progresso e a modernização enquanto ignoravam as condições concretas de vida da população negra recém-liberta. A memória oficial preferiu a conciliação à justiça. Resgatar histórias como esta é fundamental para desmontar essa narrativa. Não se trata de projetar valores atuais sobre o passado, mas de reconhecer que, mesmo à época, havia conflitos, denúncias e resistências. Os documentos mostram que a escravidão foi questionada, tensionada e exposta em suas contradições, ainda que o sistema tenha se esforçado para sobreviver até o limite. A mulher cuja filiação veio à tona por meio de um testamento é prova disso, o que levava homens e mulheres escravizados a desafiar, ainda que involuntariamente, uma ordem tão violenta. A resposta não está em gestos heróicos isolados, mas na afirmação cotidiana da própria humanidade. Ao existir, ao ser nomeada em documentos, ao obrigar o Estado a se posicionar, essa mulher afirmava um direito básico, o de ser reconhecida como pessoa, e não como coisa. A conexão entre passado e presente não é abstrata. Ela se manifesta nas desigualdades raciais persistentes, no acesso desigual à justiça, na criminalização da pobreza e na dificuldade de reconhecer o racismo como problema estrutural. Compreender episódios como este ajuda a explicar por que essas questões não são desvios pontuais, mas heranças de um sistema que organizou a sociedade brasileira por séculos. A memória histórica, quando construída a partir das vítimas, tem o poder de deslocar narrativas consolidadas e provocar reflexão crítica. Ela nos obriga a perguntar quem foi silenciado, quem se beneficiou do silêncio e quais histórias ainda aguardam reconhecimento. O caso ocorrido em Minas Gerais em 1861 não é apenas sobre uma mulher específica, mas sobre milhões de vidas atravessadas pela escravidão e suas consequências. Ao aproximar o olhar do presente, este episódio nos convida a repensar a forma como lidamos com nosso passado. Reconhecer a violência estrutural da escravidão não é reviver o ódio, mas assumir responsabilidade histórica. É entender que a justiça da memória é um passo necessário para enfrentar desigualdades que continuam a se reproduzir. No trecho final desta narrativa, refletiremos sobre a importância de contar essas histórias de forma honesta e documentada, sobre o papel da educação histórica na preservação da memória coletiva e sobre por que conhecer a verdade do passado é essencial para construir um futuro mais justo. O que significa, afinal, conhecer a história como ela realmente foi? Não como mito fundador, não como narrativa conciliadora, mas como registro de conflitos, violências e resistências que moldaram o Brasil. O episódio ocorrido em Minas Gerais em 1861, preservado em testamentos, processos judiciais e registros oficiais, nos obriga a encarar uma verdade incômoda. A escravidão brasileira foi um regime institucionalizado de negação absoluta de direitos humanos, sustentado por leis, costumes e silêncios cuidadosamente construídos. Ao longo desta narrativa, os documentos falaram não apenas sobre heranças e disputas legais, mas sobre vidas submetidas à exploração, ao confinamento e à invisibilidade. A mulher cuja filiação foi revelada por um testamento não é uma exceção curiosa, mas um exemplo concreto de como o sistema escravista produzia contradições profundas. Sua existência, registrada contra a vontade de uma ordem social que preferia o silêncio, expôs a violência estrutural que sustentava a escravidão. O que os documentos históricos revelam quando observados a partir das vítimas e não dos senhores? Revelam que a resistência nem sempre assume formas espetaculares. Muitas vezes, ela se manifesta na permanência,
na sobrevivência e na impossibilidade de ser completamente apagada. A presença dessa mulher nos arquivos do Estado é prova de que, mesmo em condições extremas, pessoas escravizadas foram sujeitos históricos, cujas vidas tiveram impacto real sobre o funcionamento da sociedade imperial. Por que a violência do sistema escravista foi por tanto tempo normalizada? Porque reconhecer sua brutalidade implicaria questionar as bases econômicas, sociais e raciais do país. A naturalização da violência permitiu que a escravidão fosse lembrada de forma distorcida, suavizada, desvinculada de suas consequências. Esse processo de apagamento não terminou com a abolição formal, mas continuou na forma como a história foi contada, ensinada e lembrada. Compreender episódios como este não é justificar a violência, mas contextualizá-la. Os atos, as disputas e as tensões que emergem dos documentos só podem ser entendidos à luz de séculos de opressão, tortura e negação de humanidade. Reconhecer isso é um passo fundamental para afirmar a dignidade das pessoas escravizadas e para compreender que suas ações foram respostas diretas a um sistema que lhes negava tudo. Revisitar essas histórias a partir das vítimas é essencial para fortalecer a memória coletiva. Não se trata de reviver o ódio ou de buscar culpados individuais, mas de assumir a verdade histórica. A educação histórica, baseada em fontes confiáveis e em análise crítica, tem o papel de dar visibilidade às vozes silenciadas e de desmontar narrativas que ainda hoje sustentam desigualdades estruturais. A história da escravidão no Brasil não pertence apenas ao passado. Ela está presente nas desigualdades raciais, no acesso desigual à justiça, na violência cotidiana que atinge, de forma desproporcional, a população negra. Reconhecer essas continuidades não é um exercício de culpa, mas de responsabilidade. É entender que o passado molda o presente e que só enfrentando essa herança é possível construir um futuro diferente. Este vídeo, assim como os documentos que o inspiram, tem um único propósito: a educação histórica, a justiça da memória e a preservação da verdade documental. Contar essas histórias com seriedade, respeito e compromisso com as fontes é uma forma de devolver humanidade àqueles que foram sistematicamente desumanizados. Ao encerrar esta narrativa, fica o convite à reflexão. Conhecer a história como ela foi não é um gesto de divisão, mas de amadurecimento coletivo. É reconhecer as atrocidades do sistema escravista para que elas não sejam negadas, relativizadas ou repetidas. Dar visibilidade a essas vozes silenciadas é fortalecer a memória, afirmar a dignidade humana e lembrar que a verdade histórica, por mais dura que seja, é sempre um passo em direção à justiça.